dúvidas. Doutor Victor, para a gente continuar a nossa conversa, eu quero saber do senhor por que algumas pessoas que sofrem de tontura apresentam perda de memória e a falta de concentração. Isso é tão comum, por que é que isso acontece? A falta de concentração, a própria queixa intensa, ela pode gerar a falta de concentração na pessoa. Agora, a gente tem que ficar alerta, principalmente essas queixas de perda de memória, outras queixas que possam dar sinais de alterações neurológicas, porque isso pode ser sinal de alguma alteração mesmo central e não ser um quadro do próprio labirinto. Então, são sinais assim, de alerta. E também lembrar que pode ser também porque a pessoa é idosa e está tendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é muito comum a queixa de tontura em idosos e não ter relação de um problema com o outro. É verdade que o estresse pode provocar a labirintite? O estresse, ele tanto pode ser o evento principal que leva a desencadear a labirintite, como ele, praticamente em todas as causas, ele é um fator de piora. Olha só, então, tem mais uma pergunta chegando, o telespectador está participando da nossa conversa. Vamos ver então qual é a pergunta para o senhor. Olha só, doutor, um trauma no pescoço pode causar labirintite? Pergunta do Carlos Henrique, do bairro Promorá. Um abraço aí para todo mundo do bairro Promorá. O que o pescoço tem a ver exatamente? É interligado? Pode, tem muita coisa a ver, porque assim, rapidamente tem duas coisas principais. Primeiro, que o pescoço ele é o órgão seguro, né, que mantém a cabeça na sua posição. Segundo, a artéria que vai dar o sangue para o labirinto, ele passa dentro do canal da coluna vertebral, que fica no pescoço. E terceiro, que os sensores de posição do pescoço, que ficam geralmente na musculatura, são chamados de proprioceptores, eles vão dar a sensação de posição, né? E eles ajudam na sensação de posição. Então, um trauma de pescoço, ele pode dar tontura. Então, cuidado do pescoço, né, doutor? Ter cuidado. E olha só, gente, você está em casa, o doutor Victor, ele vai falar agora a gente como é que a gente pode fazer para prevenir as crises de tontura. Muita gente tem dúvidas, né, doutor Victor? Então, a gente fez aí várias informações para vocês, de acordo com os especialistas, para a gente tentar ensinar para você, né, e informar mais, né, doutor? Vamos ver, então, qual é a primeira medida que você deve ter para prevenir as crises de tontura. Vamos ver aí no nosso vídeo. Olha só, doutor, manter-se, movimentar-se, né, lentamente. Foi aquilo que nós já falamos, né, doutor, na metade do programa. Tem que ter esse cuidado, de qualquer maneira, ao levantar. E que outros exercícios que a gente deve ter? Principalmente ao levantar, né, de manhã cedo. E pessoas que não estão condicionadas a fazer movimentos de rotação, devem ter cuidado também nos movimentos de rotação. Tanto a gente pode observar, por exemplo, uma pessoa que faz uma bailarina. A gente vê que ela faz várias rotações e não tem a tontura, mas ela não fez isso na primeira vez, ela foi se condicionando. Uma pessoa que não tem o condicionamento para isso deve evitar rotações repetidas também. Questão de prática, né? Então vamos lá, como prevenir as crises de tontura? Mais uma dica, vamos ver na tela. Olha só, alimentar-se corretamente, dando preferência aos alimentos naturais. Por que, doutor, que isso é importante? A gente vê essa recomendação repetida em praticamente todas as doenças. Então, a alimentação saudável, ela é um dos fatores principais numa vida saudável, né? Não só na labirintite, mas ela tem um fator principalmente porque os alimentos, eles podem tanto conter substâncias que vão irritar propriamente o labirinto, como a cafeína, a gente viu o chocolate, a cafeína, o álcool, como também ele pode prejudicar outros problemas que levaram à tontura, como o diabetes, a pessoa tem problema com açúcar, a hipertensão, né? A pressão alta, vai ter problema com sal. A alimentação é crucial no tratamento da pessoa com labirintite. Ok, então, vamos ver. Olha, a gente tem mais 4 dicas em seguidas no mesmo segmento. Evitar movimentos bruscos, evitar locais muito iluminados. Vamos ver a próxima. Olha só, doutor, vai guardando aí tudo. Evitar assistir filmes em 3D no cinema ou jogos eletrônicos. E qual é a outra que é no mesmo segmento? Evitar muitos estímulos visuais, como ver fogos de artifício ou frequentar discotecas, boates e esses tipos de ambiente. Por que, doutor, exatamente? A gente viu que todos esses itens, né, dessas recomendações, elas são de hiperestímulo, né, ou seja, grandes estímulos visuais, né, que podem, como existe uma relação da visão, né, com o cérebro e o controle na região do labirinto, esses hiperestímulos, esses estímulos grandes, eles podem desencadear uma crise. Então a vida de quem tem labirintite não é fácil, né, doutor? Tem que evitar muitas coisas, né? Vamos ver então mais dicas importantes de como prevenir as crises de tontura. Vamos ver qual é a próxima. Olha só, evitar locais muito barulhentos, como shows ou jogos de futebol. E, doutor, então quem gosta e tem seu time preferido, é difícil então para assistir o jogo? Como é que faz? Geralmente, assim, a recomendação, não existe uma restrição total da pessoa não ir assistir um jogo de futebol ou ir a um show. Ele deve evitar até a questão da posição que ele está num show. Ele não deve estar próximo ao local, por exemplo, da caixa de som. Ele pode ir ao show.
só deve procurar um local mais adequado para ele ficar no show. Olha só, então. Obrigado, então, pela sua participação. Suas considerações finais para o nosso telespectador. O que mais que a gente deixou de falar aí? Mande uma dica e um recado para quem está em casa assistindo a gente em relação à prevenção e aos cuidados. Bom, a principal coisa que a gente deve lembrar é de levar, primeiro, frente a um problema, quando você estiver sentindo um sintoma, procurar o médico para poder identificar a doença, iniciar o tratamento. E lembrar que para todas as pessoas serve a dica de levar um estilo de vida saudável, né? E com alimentação saudável, uma boa higiene de sono, dormir nos horários adequados, evitar o estresse. E são dicas que servem para todo mundo, independente até de ter o problema de labirintite ou não. E nada de alto